o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move e a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Mais uma vez, um bom dia, um feliz sábado. Acho que todo mundo aqui conhece a família Paroski, né? Vocês conhecem ou não? E quem aqui não conhecia o Jackson Paroski ainda? Levanta a mão. A irmã Neuci? Colocou, pastor? Pastor Si também na tua casa, né? A Vera Cruz. E que Deus possa te usar. Amém, obrigado. Irmãos, é uma alegria estarmos aqui juntos nessa manhã de sábado para estudarmos a Palavra de Deus. Mas eu convido você agora a pegar a Bíblia, fechar os seus olhos. Nós vamos pedir que o Santo Espírito nos acompanhe no estudo da Palavra agora, ok? Vamos orar? Por favor, Senhor Deus, nesse momento queremos suplicar que o Senhor fale ao nosso coração. Amém. Que somente a sua voz seja ouvida aqui.
nós suplicamos por Cristo. Amém. Você já teve seu momento de encontro com Jesus hoje? Momento que você separou para estar com Ele em meditação e oração? Quanto tempo temos passado com Cristo todos os dias? Existe um conceito inspirado de Deus para nós, que Deus deixou através de Ellen White, que todos os dias nós temos que passar pelo menos 1 hora na presença de Cristo, pelo menos 1 hora. E lá é dito também qual é o momento da vida de Cristo aqui na terra que nós temos que meditar e gastar mais tempo pensando naquele momento da vida de Cristo. Vocês se recordam desse conceito? Qual é o momento da vida de Cristo aqui na terra? As últimas horas dele. As cenas finais. É nas cenas finais que nós temos que gastar o nosso tempo pensando em Cristo Jesus, refletindo, orando, meditando. Nessa manhã, nós vamos olhar para Jesus no seu momento final aqui na terra. Nós vamos gastar aqui um tempo para a gente olhar mais para perto de Cristo. Vamos juntos nessa caminhada? Bom, eu vi que tem alguns amiguinhos, alguns que vieram aqui à frente também. E vocês vão me ajudar. Vocês vão me ajudar no sermão hoje. Quem aqui sabe contar até 10? Eu sei que tem os grandes que sabem também, né? Quem sabe contar até 10 hoje vai me ajudar. Você já em algum momento parou para contar quantas feridas Jesus teve? Ou quantas partes do corpo de Jesus foi ferido em nosso lugar? Já contou isso na Bíblia? Tem um capítulo na Bíblia que fala todas as feridas de Jesus. Abra agora o Evangelho de João, no capítulo 19. Aqui está o capítulo que nós vamos estudar nessa manhã. Trata aqui sobre o momento final de Jesus na terra, mas também apresenta cada ferida do corpo que Jesus teve em nosso lugar. Verso 1, acompanhe comigo aí a leitura de João 19, versículo 1, que diz assim: Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Primeira ferida de Jesus tem a ver com o açoite. Bom, talvez os mais novos não saibam o que é um açoite. Vamos ajudar eles a entender o que é um açoite. O que seria o açoite? Bom, já foi dito aqui, chicote. Alguém não sabe o que é um chicote? Todos sabemos, né? É um instrumento de tortura, no caso o açoite, feito de couro. Na extremidade desse couro tinha ramificações de couro mais finas, e nas pontas dessas ramificações de couro amarrava-se ossos de galinha ou chumbo, o mesmo chumbo que se usa na pescaria ainda hoje. Ok? Então, imagine aquele movimento do chicote, movimento de leva e puxa. Aí dá aquela chicotada, né? Então, o açoite, naquele momento, cravava-se na carne, e ao puxar, arrancava-se pedaços de carne. Na época, utilizava-se cabelo longo, e às vezes enrolava no cabelo, e quando puxava, arrancava-se tufos de cabelo assim. Onde o açoite era aplicado? Qual parte do corpo que era aplicado? Nas costas. E quantos açoites poderiam ser aplicados nas costas? Quantos açoites? O limite era 40. Ninguém poderia receber um açoite a mais do que 40. Porque se recebesse um açoite a mais e viesse a falecer por causa daquele açoite a mais, quem estivesse executando a pena iria pagar pela morte do criminoso. Acontece que ninguém gostaria de responder pela morte de um criminoso. Então foi convencionado que não se aplicaria 40, e sim 40 menos 1, 39 açoites. Jesus recebe 39 açoites, aonde mesmo?
nas costas. E você deve estar pensando, mas por que as costas de Jesus tinham que ser a primeira parte a ser ferida? Sabe por quê? Quando eu era pequeno, lá na loja do meu pai, em Cianorte, meu pai tinha materiais de construção lá, muitos aqui sabem. Uma das coisas que eu gostava demais era, depois de terminar as minhas lições da escola, eu corria lá na loja do meu pai para ver tudo que acontecia por lá. E o que eu mais gostava é quando chegava a carreta de cimento lá, Deus. E daí eu subia no caminhão e dava uma voltinha na quadra do caminhão, pelo menos andava meia quadra dentro do caminhão. Só que eu ficava assistindo também descarregar o caminhão de cimento. E quando tinha o caminhão de cimento para descarregar, meu pai contratava, além dos funcionários que já tinha, lá nós chamamos de chapa, não sei se é chapa, se é saqueiro. Não, lá era saqueiro. Saqueiro, aqui é diarista, ok. Lá contratávamos um saqueiro. Esse homem que meu pai contratava, ele era muito forte. Uma saca de cimento, vocês sabem quanto pesa, né? 50 quilos. Sabe quantas sacas aquele homem levava? De uma vez, assim. Ele carregava 3 de uma vez só, 150 quilos. Agora, onde ele levava esse peso todo? Ele encurvava aqui, e aqui era colocado 3 sacas. E ele saía com aquele peso todo. Sabe por que o corpo de Jesus, as costas de Jesus, foi a primeira parte a ser ferida? Porque nós, seres humanos, carregamos um fardo muito pesado, que se chama... Qual é o nome do fardo que nós carregamos? Pecado. É a nossa culpa. E você sabe que esse fardo pesa. Você já sentiu o peso do pecado em algum momento da vida, não sentiu? E sabe por que é possível nós termos esse fardo, essa culpa tirada de nós? É porque Jesus teve as suas costas feridas em nosso lugar. Amém? Segunda ferida está no verso 2. Então, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, verso 2. Deixa João 19 aberto, porque nós temos os versos todos aqui dentro desse texto. Verso 2 diz assim: os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Aqui encontramos a segunda parte do corpo de Jesus que foi ferido. Foi construída uma coroa de espinhos, porque Jesus se considerava rei, e agora, por ele ser rei, prepararam, em atitude de zombaria, uma coroa que para coroar o rei. Agora, imagine Jesus sendo coroado com aquela coroa de espinhos. Bom, você já foi num limoeiro pegar um limão e espetou seu dedo lá no espinho do limoeiro? Ou o carpinho o quintal da casa acabou entrando na ferpa da enxada no dedo? Isso incomoda? Esse espinho incomoda? Imagine uma coroa feita de espinhos. E agora Jesus sendo coroado. Ó Jesus, o Rei dos judeus, nós vamos te coroar agora. Foi assim? Ou foi dessa outra maneira aqui? Ó Jesus, quer ser rei? Preparamos uma coroa para o Senhor. Receba a sua coroa. Foi assim? Foi dessa maneira. Jesus agora tem todo o perímetro do seu crânio perfurado. E dizem os especialistas que quando uma coroa de espinho era colocada, perfurava o que é chamado de nervo trigêmeos que tem aqui na face, que é uma das piores dores que alguém pode suportar. E Jesus agora tem a sua cabeça ferida. E você deve estar pensando assim, mas por que também Jesus tinha a sua cabeça, teve que ter a sua cabeça ferida? Sabe por quê? Olha aqui. Na Bíblia, ou melhor, aqui a cabeça é um centro de decisões. Nós tomamos todas as decisões aonde? Na mente. E quando Jesus tem a sua cabeça ferida, é porque ele estava pagando um preço por cada decisão errada
que um dia eu e você já fizemos na nossa vida. Toda decisão errada tem um preço. A Vivian acabou de cantar aqui sobre a graça. E pecado, no contexto da graça, ela tem um preço. Pecado se paga. E quem é que está pagando pelo meu erro naquele momento? Jesus está pagando um preço muito alto por causa da decisão errada que eu cometi, que eu decidi, que nós decidimos. Tudo tem um preço. Mas tem mais feridas aqui que Jesus ainda suportou em nosso lugar. E agora eu te convido a ir um pouquinho adiante dos versos 17 e verso 18. Versos 17 e 18 diz assim: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, e ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. A palavra que nós vamos olhar agora é crucificar. Crucificar é colocar numa cruz, e colocar numa cruz exige algumas feridas. Vamos olhar as primeiras. As primeiras, estendia-se um braço, estendia o outro braço, e agora 2 cravos, como era chamado, mas são 2 pregos pequenos. Esses eram os pequenos, cerca de 20 centímetros, um para cada mão, e perfurava as mãos e prendia no madeiro. E você deve estar pensando assim: mas pastor, por que as mãos de Jesus também precisavam de feridas? Se aquelas mãos só sabiam fazer o bem, se aquelas mãos tocavam nos olhos de um cego, imediatamente o cego enxergava. Se aquelas mãos tocavam no leproso, e era proibido tocar em leproso, mas Jesus tocava, e quando ele tocava no leproso, imediatamente ele ficava curado. Essas mãos que só sabiam fazer o bem, por que foram pregados na cruz? Sabe por quê? É justamente porque mão na Bíblia simboliza o quê? O quê? Ação, prática. Como que nós praticamos a decisão que tomamos na nossa mente? Com as mãos. Eu tomo a decisão aqui, nesse centro de decisões, mas eu executo a decisão tomada através das minhas mãos. E cada ação errada que um dia nós já praticamos, como consequência de ter decidido errado, também tem um preço a ser pago. Portanto, queridos, antes de praticarmos o erro, nós temos que pensar o que isso custou para Jesus. Nós temos que pensar nas marcas que Ele vai carregar por toda a eternidade, por causa de mim, por causa de você. Pecado se paga, e Jesus está pagando um preço muito alto por causa dos nossos pecados. A cruz ainda exige outras feridas. Quais eram? Além das mãos, os pés. Os pés eram colocados um na frente do outro, assim, e agora tinha um cravo maior, um prego maior. Esse era o maior, 40 centímetros. Esse prego perfurava os 2 pés e prendia no madeiro. E você também talvez esteja pensando: mas por que também prender os pés de Jesus? Por que também essa parte do corpo precisava ser ferida? E quando nós olhamos para a Bíblia, pés na Bíblia é símbolo do quê? Do quê? Exatamente, dos caminhos percorridos. Exemplo: bendito os pés que anunciam o Evangelho do Senhor. Correto? O que está sendo dito ali? Bendito aquele que vai por caminhos, por valados, de um canto a outro, pregando o Evangelho de Deus. Agora, quando os pés de Jesus estavam sendo perfurados, é porque ele estava pagando um preço por caminhos errados que eu e você já percorremos também. Talvez você
Lembra de algum momento da sua vida que você pensou assim: ah, se eu tivesse tendo um pesadelo, agora seria melhor. Porque era acordar no pesadelo e nada disso estaria acontecendo. Mas o problema é que eu estou acordado. Só que eu fui por um caminho errado. E agora tem consequências do caminho que eu percorri. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Você já se arrependeu de alguma coisa que você tenha feito na sua vida? Sabe que é possível voltar atrás e recomeçar a vida? Sabe que é possível ter uma vida nova com a graça? É por causa da graça, com a graça de Cristo. É por Ele ter os seus pés perfurados que hoje é possível caminhar de novo, de uma maneira correta, mesmo tendo errado feio lá atrás. Compreende? É possível começar de novo a vida ao lado de Jesus Cristo. Amém? Amém. Porque Ele está pagando um preço muito alto pela nossa liberdade. Um pouquinho adiante, ainda em João 19, nós temos os versos 31 a 34, que diz assim: então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebrados as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Muito bem. Aqui nós vemos então o dia que eles estavam vivendo. Qual era o dia que a Bíblia menciona aí? Era o dia da preparação. Bom, qual era o dia da preparação? Sexta-feira. Opa, então na Bíblia tem um dia de preparação. Preparação para o quê? Para o sábado. Bom, mas a Bíblia também diz aqui que não era qualquer sábado que seria no outro dia. Que como está escrito aí sobre o sábado na sua Bíblia, que nós acabamos de ler? Era o dia da preparação, mas no outro dia era o grande sábado, ou o grande dia. Que diferença faz de um sábado para o grande sábado? Qual é a diferença? Eu vou explicar a diferença aqui. Olha só, vou explicar. Nós temos dois tipos de sábado na Bíblia. Primeiro sábado, o mais conhecido de todos, que todos nós adventistas sabemos muito bem que sábado é esse. É o sábado semanal. Toda semana é um ciclo. Tem 6 dias, mas o 7º dia, desde a criação, Deus estabeleceu para adoração. Deus criou em 6 dias, mas estabeleceu um dia para adoração. Esse dia de guarda está nos mandamentos de Deus, estão nas leis morais do Senhor, e será adorado, não somente aqui na terra, mas também no céu, e por toda a eternidade, de acordo com o livro de Isaías. Amém. Amém? Esse é o sábado semanal. Nós somos adventistas do 7º dia. Nós guardamos o sábado como dia do Senhor. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as leis, mas uma coisa nunca foi alterada. Sabe o que nunca foi mexido? No ciclo da semana. Nunca se perdeu o ciclo da semana. Significa que hoje é o 7º dia desde a criação. Amém? Amém. Mas tem um segundo tipo de sábado na Bíblia. Qual o segundo tipo? Os sábados cerimoniais, isto é, todas as festas judaicas. Pentecostes, primícias, Páscoa, das trombetas, todas as festas. Todas as festas eram chamadas de sábado. Significa que era um dia de descanso. É como um feriado para nós, um dia de descanso também. Vamos pegar um sábado para nós aqui,
feriado para nós. O principal no Brasil qual é? 7 de setembro. É porque é a véspera do meu aniversário. É brincadeira. Embora seja meu aniversário 8 de setembro, não é por isso que é o feriado. 7 de setembro, todos os anos cai no mesmo dia? Não. Num ano cai na quinta, no outro ano cai na sexta, no outro ano cai no sábado. As festas judaicas também elas eram marcadas por dia de mês. Então às vezes caía na quinta, às vezes caía na sexta, às vezes caía no sábado. Quando uma festa judaica, que era um sábado, caía no dia da semana, que é o sábado, como que era chamado aquele dia? O grande sábado. Agora era 2 sábados em um. Além do sábado semanal, ele era uma festa. Voltando para Jesus então, qual era a festa do outro dia? Qual era a festa? A Páscoa. Por isso que era chamado o grande dia, porque era a Páscoa. E os judeus olharam para a cruz, e o que eles viram lá? Um deles na cruz. Só que no outro dia seria o grande sábado. E eles não admitiam que no grande sábado tivesse um deles na cruz. E o que eles pediram para Pilatos? Vamos quebrar as pernas. Permita quebrar as pernas. E Pilatos autorizou, podem quebrar as pernas. Os soldados foram para quebrar as pernas. A pergunta é, por que quebrar as pernas? E por que ele morreria mais rápido? Sabe por quê? Na cruz, existia lá na cruz um patamar de madeira, como a parte superior desse púlpito, onde se apoiavam os pés. Os pés, ele era apoiado nessa plataforma de madeira. Era intencional essa plataforma de madeira. Para que servia ela? Bom, quando a pessoa estava na cruz, o corpo pendia para frente e para baixo. E os braços presos para trás. Essa posição fazia uma forte pressão nos pulmões. E quando pressionava os pulmões, nessa tração, dificultava a pessoa de respirar. Ela ia ficando sufocada, certo? Esse patamar de madeira, onde estavam apoiados os pés, estava ali na cruz, justamente para o crucificado jogar o peso do corpo para cima. E quando ele jogava o peso do corpo para cima, aliviava a pressão nos pulmões e ele voltava a respirar outra vez. Certo? Mas tinha um problema. Quando a pessoa era colocada na cruz, as pernas eram colocadas em ângulo de 90 graus. E quando a pessoa jogava o peso do corpo para cima, ele parava mais ou menos por aqui, assim, a tração. E logo, o que ele começava a sentir? Câimbras na coxa e na panturrilha das 2 pernas. Muita força sendo feita ali nessa posição. E aí então, para aliviar a dor da cãibra, o que é necessário fazer? Soltar o músculo. E quando soltava o músculo, o corpo pendia para frente e para baixo e voltava a sentir o problema respiratório. Então, olha o que a cruz era. Era um instrumento de tortura. O crucificado ficava trocando o sofrimento até morrer. Ora ele tinha dor muscular, de cãibra, ora ele tinha problema respiratório. E ele ficava alternando o sofrimento, alternando até morrer. Sabe quanto tempo se passava numa cruz? Há relatos de pessoas que ficaram até 7 dias numa cruz, trocando sofrimento até morrer. Para que quebrar as pernas? Quando se quebravam as pernas, agora não tinha mais sustentação óssea, e por não ter o seu osso sustentando, o corpo ia perder e não tinha mais ninguém para levantar aquele corpo, e ele morreria no mesmo dia. De que maneira? Asfixiado. Foi dada a ordem: quebre as pernas.
O soldado quebrou do primeiro, quebrou do segundo, mas quando foram quebrar as pernas do terceiro, o que identificaram? Já morreu? Não é possível. Nós nunca vimos alguém ser colocado na cruz ao meio-dia e no mesmo dia, às 3 horas da tarde, já estar morto. Nós nunca vimos isso. Nunca vimos. Os soldados pensaram. E de fato nunca eles tinham visto essa cena. Um soldado, para se certificar que não era uma encenação que estava acontecendo ali, o que ele fez? Abriu o lado. E quando ele abriu o lado e chegou no coração, o que saiu? Sangue e água. Ali estava a prova que Jesus estava morto. O seu sangue já estava coagulado. Ele estava morto. Você deve estar pensando assim, pastor, por que o lado precisou ser ferido? Por que o lado? Boa pergunta, não? Volta comigo lá para a criação da Terra. Deus criou o planeta e no 6º dia, depois dos animais estarem criados, ele chamou Adão e disse assim para Adão: Adão, dê nome para os animais. Ele começou a dar nome para os animais. Viu um bem bonitinho, fofinho, falou: esse aqui é o cachorrinho, mas está a sua companheirinha aqui. O cachorro e a cadelinha. Mas aqui está outro fofinho também. É o gatinho e a gatinha. Aí viu um animal maior. É o boi e a vaca. Aí viu um pescoçudo. É a girafa macho, girafa fêmea. Viu um trombudo. Aqui está o elefante e está a elefoa. Senhor, cadê minha companheira? Está todo mundo com companheira e eu não estou com ninguém aqui. Eu quero uma companheira. Deus deu uma companheira para Adão. Colocou ele para dormir, deu uma anestesia, fez uma cirurgia e ele do lado pega uma costela. Não foi assim que Deus fez? Transformou numa mulher, deu de presente para Adão, Eva. Quando ele acordou da cirurgia, da anestesia, que ele viu aquela mulher, o que ele falou? Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Sabe o que significava essa expressão? Ele estava dizendo assim: a parte que me faltava, agora eu tenho. Agora eu estou perfeito. Estava me faltando uma coisa, só que agora eu tenho. E é do meu osso, é do meu lado. Está perfeito. Senhor, agora está muito bom, está tudo certo. Não peço mais nada, mais nada. Quando Jesus tem o seu lado ferido, é porque o sacrifício agora estava completo. Assim como Adão ficou completo, agora o sacrifício de Jesus também estava completo. E também agora o sacrifício estava perfeito. Amém, queridos? Amém. A oferta de Jesus pelo pecado foi completa e perfeita. Jesus, ao se ofertar para pagar pelo meu erro, ele se entregou de maneira completa e perfeita. Jesus se entregou no meu lugar, de maneira absoluta. Agora, para e pensa comigo. E se as pernas de Jesus tivessem sido quebradas? Antes, deixa eu fazer outra pergunta. Quem está contando aqui as feridas que Jesus teve no nosso lugar? Alguém está contando? Que ferida era essa aqui? Vamos revisar. Primeira ferida, as costas. Segunda, cabeça. Terceira e quarta. Todo mundo cai nessa. As mãos, a mão direita e a mão esquerda. Não se preocupe quem errou, tá bom? Quinta e sexta. Os dois pés, pé direito, pé esquerdo, correto? Quantas partes do corpo ferido? 6. E o lado? 7. E 7 na Bíblia é símbolo do quê? O sacrifício de Jesus estava perfeito. E se as pernas tivessem sido quebradas?
Quantas feridas? Quantas? Todo mundo cai nessa, não são 9, são 8. Minha mãe falou que ela já ouviu esse sermão. Não precisaria dessas se as pernas tivessem sido quebradas, concorda? Essa aqui era para se certificar. Entendeu? 8 feridas, só que 8 já não é mais o número da perfeição. Já não seria mais o sacrifício perfeito. Porque não seriam 7 as feridas de Jesus. E tinha um outro problema se as pernas tivessem sido quebradas. Qual era o problema? Profecia de Isaías. A profecia que dizia... Dá uma olhadinha um pouquinho adiante aí, está escrito nesse mesmo capítulo. Aqui, ó, no verso 36. Isso aconteceu, João 19, 36. Isso aconteceu para que se cumprisse o quê? Para que se cumprisse o quê? O que é a Escritura? Estou erguendo bem alto aqui a Escritura. A palavra de Deus. A Bíblia. As profecias da Bíblia já diziam que nenhum osso do cordeiro seria quebrado. Bom, onde isso estava escrito na Bíblia? Onde isso estava escrito na Bíblia? Tem vários lugares que estava escrito já. Mas eu quero te levar, abra comigo aí, Êxodo 12, 46. Êxodo 12, 46. Você também tem em Números 9, verso 12, Salmo 34, 20, mas abra em Êxodo 12, o verso 46. Olha que interessante. Aqui diz assim: o cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não leve nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Agora, acabamos de estudar na lição da Escola Sabatina dessa semana e revisamos agora há pouco que eu não posso olhar um texto sem olhar no seu contexto, correto? Qual é o contexto desse verso? Dá uma olhadinha. Saída do Egito. E o que aconteceu na saída do Egito? Foi instituído o quê? Qual festa foi instituída na saída do Egito? A Páscoa. Então aqui se trata do cordeiro da Páscoa. Vamos voltar para Jesus. Qual era o cordeiro daquela Páscoa? Era ele mesmo. Só que o cordeiro pascal, de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, não poderia ter osso quebrado. E se Jesus, o cordeiro daquela Páscoa, tivesse osso quebrado? Então? Não seria o cordeiro. Não seria o cordeiro verdadeiro. É isso mesmo, dona Freda. Satanás, o grande acusador, iria na presença de Deus imediatamente. E sabe o que Satanás falaria para Deus? Não valeu. Não serve. Porque esse não é o cordeiro. Porque o cordeiro da Páscoa não pode ter osso quebrado. Ele teria invalidado ou não teria o sacrifício de Jesus? Ele não pegaria Deus na sua palavra? Ou o Senhor mentiu? O Senhor disse que não ia ter osso quebrado. Por que teve? O Senhor é mentiroso? Teria destruído a palavra de Deus. Agora, meus irmãos, tudo se cumpriu de acordo com o que estava nas Escrituras. Amém? Amém. Muito bem. Nós vemos por aqui que o sacrifício de Jesus estava perfeito, porque ele estava de acordo com a Bíblia. Estava de acordo com a palavra de Deus. Por isso foi perfeito. Seria imperfeito se tivesse em desacordo com a palavra de Deus, concordam? Agora, eu faço uma outra pergunta. Esta foi a oferta de Jesus pelo nosso pecado, correto? A pergunta que eu faço agora é: como é a oferta que eu e você trazemos
para Jesus hoje? Eu não estou falando do dízimo. O dízimo não é isso que eu estou abordando agora. Estou falando justamente da oferta mesmo. Aquilo que nós colocamos dentro do nosso envelope e trazemos para Jesus. Estamos trazendo. Como que é a oferta que você está trazendo para Jesus? A sua oferta que você traz para Jesus hoje, ela é perfeita? Sim ou não? Você acha que a sua oferta que você está trazendo para Jesus hoje, ela é perfeita? Eu vou fazer outra pergunta. Deus aceitaria da sua parte uma oferta que não seja perfeita? Aceita ou não aceita? Sim ou não? Agora, outra pergunta. Como que eu vou trazer uma oferta perfeita se eu sou imperfeito? Eu não sou perfeito. Como que eu trago uma oferta perfeita para o Senhor se eu não sou perfeito? Jesus me torna perfeito. Bom, antes a gente tem que perguntar para Deus. O Senhor tem certeza que o Senhor não aceita uma oferta imperfeita? O Senhor aceitaria uma oferta imperfeita da minha parte ou não, Senhor? Vamos perguntar para o Senhor isso? Vamos? Então vamos perguntar para Deus. Senhor, o Senhor aceita uma oferta imperfeita que a gente possa trazer? A resposta que Deus nos traz está aqui, no livro de Levítico 22, no capítulo 22. Levítico 22. Levítico 22, versos 20 até o verso 22. Levítico 22, verso 20 diz assim: porém, todo que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer. Por que não? Porque não seria aceito em vosso favor. Verso 21. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, como ofertas voluntárias do gado, do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ele ser o quê? Aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. Verso 22. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, cheio de feridas na pele, vocês não devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Está respondida a pergunta? Deus aceita uma oferta imperfeita? Não. Só que temos um problema que a nossa irmã levantou ali. Como que eu vou entregar a oferta perfeita se eu sou imperfeito? Querem resposta para isso? Só tem uma maneira, só um jeito da minha e da sua oferta ser perfeita. Se a minha e a sua oferta estiver de acordo com a palavra. Se estiver de acordo com a Bíblia, não vai ter osso quebrado na nossa oferta. O problema é se tiver osso quebrado na minha oferta, ou se tiver um cego, se tiver aleijado, se tiver mutilado, se tiver feridas. Vai estar em desacordo com a Bíblia. Para a minha e a sua oferta ser perfeita dessa adoração a Cristo Jesus, o nosso libertador, porque aqui se trata do momento que eu vou adorar a Jesus como o meu libertador. A oferta é isso. O dízimo não é adorar a Deus pelo meu libertador. O dízimo eu estou adorando a Deus por causa do quê? Bênçãos recebidas. Mais do que isso, vai além. Porque a Deus pertence todas as coisas. Ele criou tudo. Tudo pertence a Ele. E por tudo ser dele, a parte que Ele diz que eu tenho que trazer para Ele, de tudo que é dele, que Ele pôs nas minhas mãos, Ele pede a 10ª parte. Isso é o dízimo. Certo?
Então, dízimo não é e nunca foi gratidão. Dízimo não é gratidão. Dízimo é adoração pela criação de Deus e tudo pertencer a Ele. Agora a oferta é diferente. A oferta é uma decisão que eu tomo. Veja 3 características da oferta perfeita na Bíblia. A Bíblia apresenta para nós as características de uma oferta aceitável. Deuteronômio 16. Abre aí. Deuteronômio capítulo 16. Aqui nós temos, já no verso 10, 2 características da oferta. Das 3 que nós vamos olhar, nós temos já 2 aqui. Deuteronômio 16, verso 10. A primeira parte do verso diz assim: celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus com ofertas voluntárias trazidas por vocês. Primeira característica da oferta: a oferta tem que ser voluntária. O que é uma coisa? O que é algo voluntário? Voluntário é assim, ó. Eu vou fazer porque eu escolhi. Eu vou fazer porque eu decidi. Voluntário é porque ninguém está me obrigando a fazer. Em outras palavras, eu não vou ofertar, eu não vou entregar a minha oferta porque o pastor Léo me visitou. Eu não vou ofertar porque o ancião me visitou. Eu não vou ofertar porque o pastor Jacques está pregando agora sobre esse assunto. Eu não vou fazer isso porque eu quero ser líder na igreja adventista. E eu sei que se eu não for um exemplo na questão dos dízimos e das ofertas pelo manual da igreja, eu não posso ser um líder dessa igreja. Então, porque eu quero ser líder, eu vou ser dizimista e ofertante. Porque eu quero ser líder. Isso não é voluntário. Isso é barganha com Deus. Estão compreendendo? Eu vou ser ofertante porque eu decidi, eu escolhi. Eu vou adorar o meu Redentor porque Ele se entregou por mim e como resposta eu escolhi ser um ofertante fiel. Entendeu? Primeira característica é voluntário. É uma escolha minha fazer isso. Segunda característica, final do verso 10. Pelas bênçãos que Deus nos concede. Conforme as bênçãos que o Senhor está derramando sobre a nossa vida. Está escrito aí ou não? A segunda característica que diz a Bíblia que é proporcional às bênçãos. Então vamos lá. Em um mês Deus me deu R$1.000, Ele colocou R$1.000 na minha mão. Eu trago o meu dízimo, R$100, certo? E eu trago a minha oferta. Imagine que seja 50, ok? Tá certo? R$100 de dízimo, 50 de oferta. Eu trouxe no primeiro mês. O segundo mês, Deus me deu o dobro, R$2.000. Então eu trago o meu dízimo, devolvo o meu dízimo, que é 200, e eu volto com R$50 de oferta. Tá certo? Tem osso quebrado nessa oferta aqui, porque não é proporcional às bênçãos que o Senhor está me dando. E de acordo com a Bíblia, Deuteronômio 16:10, tem que ser na proporção que Deus está me dando. Compreenderam? Agora vejam só, no terceiro mês Deus me deu a metade do que eu recebi naquele primeiro mês. Eu recebi agora R$500. Eu trago quanto de dízimo? 50. E quanto de oferta? 25. Deveria ser 25. Você está vendo que Deus não está em busca do dinheiro? Porque se Ele estivesse em busca do dinheiro, Ele diria assim: o mínimo é 50. Se eu der menos de 50 é esmola, eu não vou aceitar esmola. Não é isso que Deus está precisando. Quer ver uma coisa? Se Ele me colocar na mão R$1 no mês, quanto que é o dízimo de R$1? 10 centavos. E nessa mesma proporção, quanto que é a oferta? 5 centavos. Isso não é esmola, é uma moedinha desse tamanhozinho, quase não tem valor mais para nada, nem tem mais moeda circulando por aí, de tanto que não vale nada.
Certo? Mas isso é adoração, não é pelo dinheiro, é por adorar o Senhor. Qual a segunda característica da oferta? Proporcional. Sim, irmão. Deus observa até os centavos, se ele devolve ou não. Entendendo? Porque isso aqui é adoração, não é pelo dinheiro. De acordo com o plano divino, eu vou adorar a Ele de maneira voluntária, mas também proporcional. E se eu não ganhar nada? Qual o dízimo de nada? É nada. E a oferta de nada? É nada. Eu não deixei de ser adorador a Deus porque eu não recebi nada. Se eu tivesse recebido, eu teria trazido os dízimos e as ofertas. Isso é adoração. Agora, tem a terceira característica da oferta. E eu vou citar agora um texto de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 44, quando ela diz assim, ó: Deus se deleita em honrar a oferta de um coração que ama. Isso está em paralelo com 2 Coríntios 9, 7, que diz que Deus ama quem dá com alegria. Queridos, a terceira característica da oferta é porque eu estou entregando ao Senhor, porque eu amo o meu Deus, eu amo Jesus. Quando eu estou ofertando, eu estou dizendo: Jesus, muito obrigado porque o Senhor se ofertou em meu lugar. Obrigado porque o Senhor já fez a principal oferta. Se não fosse pela sua oferta, eu estaria perdido, porque eu ia ter que carregar a minha culpa, eu ia ter que carregar as consequências do meu erro, e o salário do pecado é a morte. Então eu iria morrer, e o Senhor morreu em meu lugar. O Senhor me trouxe liberdade, porque o Senhor se colocou naquela cruz. O Senhor teve aquelas 7 feridas, um sacrifício perfeito, cumprindo as Escrituras, sem osso quebrado, por causa de mim, pecador. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. E por te amar, está aqui a minha oferta. Eu te adoro pelo sacrifício que o Senhor fez em meu lugar. Oferta é gratidão, é amor a Jesus. Se eu não amo Jesus, eu não vou entregar a minha oferta. Não vou, porque eu não amo Jesus. Agora, se eu amo Jesus, a minha oferta está aqui, ó, voluntária, trazida pelas minhas mãos, porque eu decidi, e eu vou entregar de maneira proporcional, porque eu amo o meu Salvador. Agora está perfeito? Minha oferta está perfeita? Eu termino contando uma história. Um dia Deus tomou a decisão de entregar um presente para alguém aqui na terra. Só que Ele queria entregar para a melhor pessoa que existisse na terra, naquele momento. E Deus, que conhece o coração, Ele saiu olhando, passeando por sobre a sua criação, procurando alguém. E Deus encontrou. Deus encontrou uma pessoa, a melhor pessoa. Uma mulher pobrezinha, que não tinha bens e recursos nessa terra. Ela não tinha muito o que oferecer. Na verdade, ela não tinha nada. E foi para essa mulher que Deus deu o maior presente que alguém poderia receber. Sabe qual foi o presente? No ventre, Ele colocou um bebê. Sabe de quem eu estou falando? Quem era a mulher? Maria. Quem era o bebê? Jesus e Maria. Jesus nasceu. Agora, Maria e José, os pais, tinham que levar ele para o templo, conforme que a Bíblia exigia, pedia, e ele tinha que ser apresentado para o Senhor, certo? E os pais tinham que levar um presente. Maria tinha que levar um presente, pelo presente que ela recebeu. Ela tinha que levar um presente para Jesus. Qual foi o presente que ela levou para Jesus? Não é possível. 2 pombinhas? Isso está escrito lá em Lucas 2, 22. 2 pombinhas? Não é possível. Espera lá. Ela recebe o melhor presente que alguém poderia receber. Deus que se fez homem. E agora ela tem coragem de se apresentar só com 2 pombinhas. Alguém já pegou a pombinha e era pouco aqui? Eu também já.
Só que eu só era criança quando eu peguei pombinha em Arapuca. Uma criancinha poderia levar 2 pombinhas. E Maria tem coragem de levar uma oferta insignificante dessa? Levou tudo que ela tinha. Deus aceitou a oferta de Maria? Sim. Por quê? A resposta, tem uma resposta de Deus para nós, porque é um texto de Ellen White que eu vou ler agora. Está no livro Administração Eficaz, na página 176. Diz assim, ó: quando a majestade do céu se tornou um bebê e foi confiado a Maria, foi colocado no ventre dela, não tinha ela muito o que oferecer pelo precioso dom. Olha agora, levou ao altar apenas 2 pombinhas, oferta designada para os pobres. Se fosse uma família rica, qual deveria ser o animal? Cordeiro. Então a oferta de Maria era proporcional ou não era? Sim. A primeira característica da oferta de Maria, de acordo com o que a gente está lendo, é que ela era proporcional. Era a oferta dos pobres. Ela não tinha condições de levar um cordeiro, mas ela tinha condições de levar 2 pombinhas. Vou continuar a leitura. Foi a voluntariedade do seu coração que o Senhor tomou como consideração. Foi a voluntariedade do seu coração. Por que ela levou aquelas pombinhas? Porque ela escolheu levar aquelas pombinhas. Ninguém exigiu dela. O sacerdote não exigiu, José não exigiu, ninguém exigiu. Ela levou porque ela queria adorar. Amém? E a segunda característica da oferta de Maria era essa aqui, ó, voluntária. Eu vou continuar a leitura aqui, diz assim: o seu amor tornou suave a sua oferta. Ela levou uma oferta de amor para o seu filho, Jesus. Tinha as 3 características da oferta de Maria? Foi proporcional, foi voluntário e foi por amor. E o texto termina dizendo assim: assim aceitará Deus a nossa dádiva. Agora tem a ver com a gente aqui. A nossa dádiva, embora seja ela pequena, se for o melhor que nós temos e for oferecida por amor a Ele. Hoje Deus pode aceitar a sua oferta, se você estiver entregando sem nenhum osso quebrado, se estiver de acordo com as Escrituras. Por amor a Jesus. Ele se entregou por você, cumprindo as Escrituras. Por amor. Sabe o que é oferta na Bíblia? Oferta na Bíblia tem um nome. Sabe qual é o nome? Jesus. Oferta na Bíblia é Jesus. A oferta é aquela que Jesus fez. Quando eu estou trazendo a minha oferta, é sim gratidão. Não me lembro quem falou aqui. É sim gratidão. Mas é gratidão a Jesus, o meu Salvador. Amém. Quer ver outro detalhe? Se a minha oferta não tiver essas 3 características, ela não se parece com Jesus. Como assim, pastor? Quer ver? Jesus foi voluntário na entrega dele? Quem exigiu que ele viesse? Ninguém exigiu. Ele veio porque ele quis. Foi proporcional a entrega de Jesus? Quantos por cento? 100% ele entregou. 100%. Tudo. Deu a vida. Foi por amor? Deus amou, que deu seu filho. Foi por amor. O
Você entende agora por que a nossa oferta tem que ter essas 3 características? Pastor, por que tem que ser percentual? Porque Jesus é percentual. 100%. É voluntário. É por amor. Tem que ser voluntário. Tem que ser por amor. E tem que ser por percentual. Porque aí se parece com Jesus. Jesus está pedindo o seu coração agora. Jesus está pedindo a sua adoração agora. Você quer se colocar no altar de Deus? Muito mais do que a oferta, não é pelo dinheiro. No momento que eu estou ofertando, eu estou me colocando no altar. Eu te amo, Jesus. Foi por mim, pecador, que o Senhor se entregou. Você quer se colocar no altar do Senhor agora? Quer fazer uma entrega da sua vida? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa todos serão adoradores. Na minha casa todos serão fiéis, dizimistas e ofertantes. É isso que você quer decidir? Qual é o percentual da sua oferta? Pastor, não tinha oferta percentual, não. O empregado tivesse na carteira, ou tivesse sobrando. Bom, isso ficou para trás. Porque Deus está pedindo para você agora, por amor a Ele, ter um plano de ofertas bem estabelecido. Quantos por cento será a sua entrega em termos de oferta? Nós vamos estar cantando agora, em família. Porque na nossa casa nós decidimos que nós vamos adorar o Senhor juntos. Amém. Até Jesus voltar. Amém. E hoje, aqui ainda, eu vi a minha filha fazendo a adoração dela. Os seus dízimos e das ofertas no céu em mim. E minha esposa também. Sabe, queridos, nós precisamos nos colocar no altar com a nossa família, para que todos sejam adoradores. Uma criancinha pode ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Eu aprendi quando uma criancinha ainda, quando meu pai me entregava uma mesada. O objetivo dele não era que eu tivesse dinheiro, era que eu fosse dizimista e ofertante desde pequenininho. Sabe o que meu pai me ensinou? Separe as melhores notas. As melhores. Tem alguma diferença nisso? Nenhuma. Ele só queria pôr no meu coração que isso é adoração e a gente tem que dar o melhor. E ele conseguiu. Entendeu? Você quer se colocar no altar? É um chamado de Deus para você nesse momento. Se colocar no altar como resposta ao sacrifício de Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Amém. Senhor Deus, estamos aqui nós nos lançando aos seus pés. Amém. Aqueles pés que foram feridos em nosso lugar. Aquelas mãos que pagaram pelo erro das nossas ações. Aquela fronte que foi ferida por causa das nossas escolhas más. Aquelas costas por causa da nossa culpa. Os pés pelos caminhos errados que percorremos. Aquele lado como um sacrifício completo e perfeito. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor olhou para nós e viu que estávamos na condição de morte, na condição de pecador. Jamais teríamos nosso problema resolvido pelas nossas próprias mãos. Mas o Senhor nos comprou uma graça, a graça preciosa que vem do Senhor. Um sacrifício feito de maneira voluntária. Um sacrifício completo, proporcional, 100% até a morte. Mas, Senhor, tudo isso por amor. E hoje o Senhor nos pede, como adoração, a Cristo Jesus, o nosso Redentor, uma oferta que também se pareça com Ele. Amém. Proporcional, voluntário, por amor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Por isso tomamos decisões importantes aqui nessa manhã. Amém. De adorar até a sua volta. Amém. Com os nossos dízimos, com a pregação do Evangelho, Amém.
com a oferta como gratidão pelo que Cristo fez. Amém. E queremos assim fazer até que Cristo volte. Amém. Oramos nesse doce nome. Amém.